Boa noite, irmãos. Nós vamos, estou voltando de férias, já estou com vontade de sair de férias de novo. Mas assim, estamos voltando de férias, Deus deu a oportunidade da gente passar aí pelo menos 15 dias, descansando um pouquinho a mente, para a gente voltar com a corda toda, tá? Eu acho que eu voltei mesmo com a corda toda, tá? Vocês vão ter que ter muita paciência comigo, quando eu volto assim, eu falo muito. Acho que eu vou falar muito, viu? Pelo menos escrevi bastante para a gente poder refletir essa noite. Nós vamos fazer um grupo de estudos da palavra, nós vamos falar sobre isso aqui, o significado e sentido da vida cristã. Tá? A ideia desse grupo de estudos, nesse mês, é a gente tentar identificar o que de fato é ser um cristão. Acho que isso pode resumir bem esse nosso grupo de estudos, o objetivo dele é tentar responder essa pergunta: o que é ser um cristão? Por que ser um cristão é melhor do que outras coisas? Do que ser um agnóstico, do que ser um ateu? Por que é melhor? Há uma resposta muito simples, muito dada, e ela é verdadeira, é que assim, ao final das contas, no final de toda a história, o cristão vai para o céu. Ou vai para a eternidade com Cristo. Mas eu pergunto, só isso? Você fala, não, mas não é só isso. Esse só isso é muita coisa, é eternidade. Mas eu pergunto, quer dizer então que a gente se torna cristão só porque lá na frente a gente vai para o céu? É verdade que essa é a promessa, aquele que crê em Jesus Cristo tem a vida eterna. Mas eu fico perguntando qual o significado disso para hoje. Porque no futuro, vamos e venhamos, lá na eternidade, quando a gente já estiver com Cristo, vai ser ótimo. Mas eu pergunto, ser cristão hoje então é uma coisa boa? Ou é só um investimento, assim, você deixa de aproveitar um monte de coisas pensando só no futuro? Então nós vamos discutir isso, se há um significado e um sentido um pouco mais abrangente em ser um cristão nos dias de agora, e qual a diferença disso para você, para a sua vida e para a minha. Eu acho que uma outra coisa que esse grupo de estudos vai nos ajudar é porque você tem muitos amigos não cristãos. E muitos amigos que acham o seu cristianismo uma coisa esquisita. E que vão dizer para você assim, por que você vai à igreja? Negócio de Bíblia, essa coisa ultrapassada, né? E você ainda fala assim, não, eu sou de uma igreja presbiteriana. E eles vão dizer, a primeira coisa que eles falam depois que você diz que é de uma igreja presbiteriana, sabe o que é a primeira coisa que eles falam? Preze o quê? É isso que eles falam. Preze o quê? Então assim, há muitas pessoas que você conhece que não entendem o que é a sua vida com Deus e desprezam a sua vida com Deus. E eu acho então, não acredito, vai chover canivete. Você falou que vinha mesmo. Já vou apresentar vocês, tá? Para os meus outros irmãos aqui, tá? E assim, você tem amigos não cristãos que não entendem a sua vida cristã, desfaz da sua vida cristã, e não só amigos, às vezes você tem parentes. Às vezes você tem dentro da sua casa um filho, pai, mãe, um irmão, pessoas que não entendem o significado e o sentido da vida cristã e acreditam então que uma das outras coisas que esse estudo pode fazer é te ajudar a como apresentar a vida cristã. Porque em parte, não é que as pessoas detestam a vida cristã porque simplesmente elas detestam. Às vezes elas não gostam da vida cristã porque elas não entendem a vida cristã. Bom, para ser bem sincero, às vezes nem nós cristãos entendemos a nossa vida cristã. E a terceira utilidade desse grupo de estudos. Então, a primeira utilidade é que você pode desfrutar dessa vida cristã de uma forma mais completa. A segunda é que talvez você possa apresentar, ter uma maneira de apresentar a vida cristã para o não crente, para aquele que não entende você, de uma maneira um pouco mais palatável para ele, ou entendível, ou inteligível. E a terceira coisa é que pode ser que você seja um cristão de verdade, e que pensa que tem uma vida cristã, mas não tem.
Como que alguém pode ser cristão de verdade, pensar que tem uma vida cristã e não tem? Nós vamos também falar sobre isso, tá? Hoje nós vamos fazer uma aula introdutória. Vocês vão entender por que é uma aula introdutória, porque eu vou falar de alguns conceitos, tá bom? E nessa aula introdutória, que a gente vai falar de alguns conceitos, eu vou tentar dividir isso da seguinte maneira. Deixa eu ver aqui, tem um parágrafo que eu fiz a divisão disso. Nós vamos falar sobre o conceito de plena humanidade. O que é esse conceito de plena humanidade, segundo a Bíblia? A Bíblia usa uma outra forma de falar isso. A Bíblia usa expressões como vida abundante ou perfeita varonilidade. São expressões bíblicas para a vida cristã. Eu estou chamando aqui de plena humanidade. Então nós vamos falar sobre esse conceito de plena humanidade, a relação. Sabe o que é binômio? Sabe o que é binômio? Dois nomes juntos? Então eu vou falar de dois binômios e a relação deles. O primeiro binômio que nós vamos falar é o binômio finitude e temporalidade. Finitude é aquilo que tem começo e fim, ou pelo menos tem começo, ou seja, é finito, e aquilo que é temporal, finitude e temporalidade. E a relação da finitude com a temporalidade humana, com a infinitude e a eternidade de Deus. Então nós vamos juntar esses dois binômios, vamos ver a relação deles. Tá bom? Eu nem estava identificando você, Neide. Você entrou aí disfarçado assim de touca. Eu falei, eu estou sem óculos. Eu falei, quem é aquela pessoa nova que está chegando? Aí você entrou no meu raio de visão aí, eu te identifiquei. E depois disso, gente, eu quero terminar hoje com o problema do homem atual. O problema do homem atual é que ele não sabe se definir. Ele não sabe qual é o sentido e qual é o significado da vida dele. Então eu quero partir do princípio de que todas as pessoas neste mundo precisam ter uma vida com sentido e significado. No final das contas, é tudo o que todo mundo quer. Encontrar sentido, significado e sentido para a vida. É o que todo mundo quer. E cada um vai tentar dar à sua própria vida algum significado em algum sentido. E nós vamos ver que o homem de hoje em dia dá um sentido e um significado para a vida dele que não é verdadeiro. É por isso que nós vivemos num mundo de tanta angústia. Eu descobri, gente, que existem umas mega festas aqui no Brasil e que está crescendo o número de festas. É um tipo de festa, essas rave, já ouviram falar, né? Que assim, é uma festa toda elaborada, planejada, e eles usam música eletrônica, e a ideia dessas festas é que toda semana você vá a uma festa diferente, e as pessoas elas vivem para ir nessas festas. Eu estava vendo um vídeo no YouTube da Sensation, é uma festa famosa no mundo, lá em Amsterdã. A Sensation é uma festa, sim, desse tipo, só que mega, né? Mega e primeiro mundo. E eu estava vendo, esta Sensation, ela tinha um título, Anjos e Demônios. Na próxima semana eu vou trazer um vídeo para vocês. Não, acho que eu não vou trazer não, vocês vão se escandalizar. Anjos e Demônios. Vejam, Sensation, Amsterdã, Anjos e Demônios. Em inglês é Angels and Demons. Demon, né? É Demon que fala? Demon. E assim, é muito interessante que há todo um contexto de religião nisso. É toda semana. Eu lembro que quando eu era mais jovem, meus amigos lá, meus vizinhos de casa, todos iam para danceteria. Lá em São Mateus era Fender o nome da danceteria que eles iam. Né? E eu nunca fui. Primeiro, meus pais, a gente sempre crente. Né? Domingo a gente ia para a igreja e eles iam
Mas era religioso. A gente na igreja, eles no Fender. O Valmir, eu não sei para qual que ele ia. Para qual que você ia quando você era mais jovem, Valmir? Pode abrir o jogo, vai. Já passou. Não consegui pegar ninguém, né? Né? Aqui na Vila Formosa, deixa eu ver se tinha alguma. Depois, mais tempo, teve um tal de Farol, que eu não lembro onde que é. Acho que era ali na Rio das Pedras, se eu não me engano. Tá? Vocês que são daqui é que confessam os pecados. A Toco, da Vila Matilde, né? Eu também conheci de nome, passei na frente várias vezes, né? E era religioso, o pessoal ia religiosamente. E eu estava vendo esse negócio da festa rave, que é quase uma busca religiosa. E no fundo eu acho que é uma busca para fazer a vida ter algum valor. As pessoas andam tão sem valor na vida, que viver precisa servir para alguma coisa. Porque só você sair de casa, trabalhar e voltar para dormir, tem sido pouco, vocês sabem que é pouco. Está aí o hedonismo e o consumismo, gerando um modelo de vida. As pessoas tentam gastar a vida em algo que elas digam assim, tem que aproveitar a vida. Já ouviram isso? Aproveite a vida. O marketing, né, as publicidades da TV ensinam isso. Já viu marca de cigarro, gente? Antigamente tinha mais propaganda de cigarro, né? Ainda tem, não tem? Não tem mais propaganda de cigarro? É proibido? Você vê que eu vejo pouco TV, né? As marcas de cigarro, elas faziam aquela propaganda, era um negócio que matava, todo mundo sabia, mas ao mesmo tempo eles mostravam uma vida excelente, né? Engraçado, né? Olha, tem uma vida excelente com esse produto nosso que causa câncer. Aproveite a vida. Aproveite a vida com bebidas, mesmo sabendo que as bebidas podem viciar e queimar neurônios. E possivelmente, se tivermos a liberação de drogas, você ainda vai encontrar um bar fazendo uma propaganda. Aproveite, queime os seus neurônios enquanto você ainda os tem. Aqui na nossa... queime com qualidade os seus neurônios. Queime de forma a queimar com qualidade os neurônios que ainda lhe restam. E aí fica o GPS falso, né? Manda aí para Vila Carrão e vai para a Praça da Sé. Vai para a Praça da Sé, né? E é verdade, esse é o GPS falso, do falso sentido, né? Diz assim, o sentido da vida está nessa direção e você está indo mesmo num lugar errado, onde não há sentido para a vida. É assim que desfruta a vida. Aproveita, Felipe. Vamos ficar em pé e vamos louvar ao Senhor. E como a gente está falando de vida, escolhi esse cântico, eu só escolhi esse cântico por causa do Valmir, que a hora que o Valmir chegou, eu falei, tem alguém para tocar esse cântico para a gente. Jesus Cristo mudou meu viver. Oi? Oi? Narguilhos, que eles tomam esses cachê. Esses narguilhos, né? Eu não sei, tá cheio de loja. 20 maços de cigarro, uma coisa daquela. É muito pior. Então, aproveite e morra com qualidade, né? A gente tem que tomar muito cuidado. Tem muita coisa que a gente pode aprender. E eu escolhi esse cântico para dizer exatamente isso que ele está dizendo. A minha vida tem sentido porque Jesus Cristo existe. Jesus Cristo muda a nossa vida. Bom, já estou adiantando qual vai ser o final, a nossa conclusão sobre a vida. Mas isso vocês já sabiam. A gente só quer realmente, sabendo isso, entender isso melhor para a gente poder falar para outras pessoas. Vamos ficar em pé e vamos louvar ao Senhor. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Diferente hoje é o meu coração.
é o meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Sim, diferente hoje é o meu coração. O amor só conheci em canções que falavam de ilusões. Tudo agora é diferente. Cristo fala a toda a gente, pois Cristo deu-me seu amor. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Senhor, nós damos graças ao Senhor, porque essa é a verdade da relação que temos contigo. Que o Senhor deu sentido, deu significado à nossa vida. O Senhor mudou completamente a experiência do que é viver. Não somente porque o Senhor nos ensinou, mas porque o Senhor fez as coisas ter sentido para nós. Senhor, ajuda-nos a averiguar isso na Tua Palavra, a entender melhor estas coisas, a discernir, Pai, qual foi mesmo a diferença que Jesus Cristo fez e faz na nossa vida. Abre os nossos olhos, nos dê entendimento, tranquiliza, ó Pai bendito, o nosso coração nas questões em que nosso coração se encontra em dúvida, para que possamos, Pai, aprender e aplicar no dia a dia, segundo a Tua Palavra, a fim de que cresçamos e saibamos dizer às pessoas o que é ser um cristão. Ajuda-nos e socorra-nos em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem sentar. Eu vou apresentar para vocês, meus amigos e irmãos de tantos anos, né? Alguns de vocês conhecem, acho que só o Eldo aqui, deixa eu ver. Só o Eldo que conhece vocês, hein, gente? Renato e a Cici foram membros aqui da nossa igreja na década de 70, 80. Pra cá em 64. Em 64? Não, minto, 62. 62. 64. Quando fundou a igreja, nós já estávamos aqui. Olha só. Então, assim... Não faz tanto tempo. E a gente se reencontra de vez em quando, né? A gente se reencontra de vez em quando e nos reencontramos nesse fim de semana. E foi a oportunidade de vocês virem aqui para o nosso estudo bíblico. Sejam bem-vindos, tá bom? Sejam bem-vindos, voltem sempre, tá? Tá bom. Você está nos visitando, né? Chegou agora? Já é a segunda vez. Já é a segunda vez? Quarta-feira. Ah, Domingo eu já tenho umas 4, 5 dias. como é que é o seu nome, querido? Rosi. Ah, Rosi. Eu lembrei agora, que eu falei até que tinha uma outra Rosi que já frequentou aqui com a gente. Seja bem-vinda, Rosi. Mais uma vez. Tá bom? Irmãos, nós vamos combinar o seguinte, como que nós vamos trabalhar? É muito conceitual hoje. Eu preciso que vocês perguntem, porque se vocês não perguntarem, não sei se vocês estão entendendo o conceito. E se vocês não entenderem o conceito, a partir da semana que vem, quando a gente for aplicar os conceitos, aí vocês continuam não entendendo. Tá certo? Porque o ideal é que você saia daqui falando assim, eu entendi o que é ser um cristão. Mais do que crer em Cristo e um dia ir para o céu, eu sei que ser um cristão é ser uma coisa diferente nesse mundo. Tem que ter significado e sentido. E eu já vou começar explicando por que eu uso essas duas palavras, tá bom? Significado. Bom, gente, aqui esquece, eu não sou professor de filosofia, tá? Então eu não sei como é que se usa isso na filosofia. Eu vou usar da seguinte maneira. A palavra significado tem a ver com o que é.
definir o que é. Qual é o significado? O que é isto? Né? E a ideia de sentido tem a ver com a pergunta para quê? Vou colocar para que serve. E vou te dizer, já vou adiantar, a resposta básica é o seguinte: o que é a vida cristã? É definir o que faz de você um cristão. O que você é quando você é um cristão. Porque a Bíblia diz que Jesus Cristo faz uma distinção bem interessante. Jesus Cristo diz assim: vocês estão no mundo, mas vocês não são do mundo. Então existe uma diferença entre você, cristão, e as outras pessoas que vivem neste mundo. A Bíblia usa essa distinção. A Bíblia usa muitas formas de distinguir esses dois grupos. Fala filhos de Deus, filhos das trevas, luz, trevas. Né? Fala o que mais? Justo e ímpio. Então, a Bíblia usa essas distinções. Oi? Joio e trigo. Então, quando Deus olha dos céus e vê a humanidade, Ele sabe a diferença. Por isso, você está usando bem essa expressão, joio e trigo. Até é tão difícil para a gente discernir a diferença, mas Deus sabe a diferença. Mas há elementos que distinguem o cristão do não cristão. E não são apenas elementos, porque o cristão vai à igreja, porque o cristão lê a Bíblia, porque o cristão crê em Cristo. Existem outros elementos que distinguem o cristão do não cristão. Então nós precisamos entender o significado. E o sentido é para que serve? Para que serve um cristão, gente? Para que serve um cristão? Então, vem cá. Se vocês não sabem para que serve um cristão, vamos fazer o seguinte, vamos começar tudo de novo. Para glorificar a Deus. Muito bem. Eu digo o seguinte, o verdadeiro cristão, além dele desviar do mal, você entendeu? Eu acho que ele já está colaborando com o país que ele está morando. Certo, também. Serve para colaborar com este mundo. É um sentido. A criminalidade, os assaltos, tudo isso jamais partiu do meio do povo que está seguindo a Jesus. Quer dizer, isso não estão colaborando? Está colaborando. Não, mas não usa a palavra jamais partiu. Porque, bom, deixa para lá. Sim, mas ele tá fazendo a distinção do verdadeiro cristão. Acredito que seja isso. O verdadeiro acha um objeto caríssimo. Um crente de verdade não importa. E todo mundo vai dizer, coisa boa, né? Pronto. Bom, de fato, um cristão serve, em última análise, para glorificar a Deus. E esse é mesmo o sentido último da nossa vida. Nós vivemos para Deus. Sentido tem a ver com direção, gente. Nós não vivemos para nós mesmos, nós vivemos para Deus. Então eu estou usando essas duas palavras aí, sempre pensando desta forma, tá bom? Hoje nós não vamos chegar nessa resposta, essa resposta é mais ao final. Na verdade, essa resposta é uma construção. Essa é a pergunta que nós estamos fazendo, e a resposta vai ser uma construção ao longo desses encontros. Tá bom? Mas só para você entender, toda vez que eu falar significado e sentido, eu estou pensando no que é e no para que serve. Tem gente que diz que o cristão só serve para encher as igrejas e os bolsos dos seus líderes. É assim que muita gente pensa. Tá? E eles brincam com isso, mas eles pensam mesmo isso. Outros pensam que servem só para ser massa de manobra de algum sistema de dominação. E nós vamos ver que não é nada disso. Mas talvez seja, se você não entende bem o que é a sua vida cristã, se você não entende bem o que é ser um cristão e qual o sentido da sua vida, talvez você caia nesses problemas aí, nesse tipo de acusação. Quando eu me deparo com uma acusação dessa, eu lembro daquele texto que eu me deparo, no meio do rebanho tem lobo. No meio do rebanho tem lobo, é verdade. Aí, Pensei que você ia falar que no meio do rebanho tem bobo. Não.
Tem logo. 3 livros que eu quero recomendar se você quer estudar mesmo esse assunto. Esse aqui, ó, O Deus que Intervém. Esse meu é antigo, né? Tá com cara de livro antigo, né? Francis Schaeffer. A Morte da Razão. Francis Schaeffer. E Como Viveremos. Esse é o mais importante dos 3. Também no Francis Schaeffer. Se você gosta de livros e gosta de ler, agora, esse tipo de leitura não é aquela leitura Sidney Sheldon não, tá? Romanceada, tal. É um pouquinho que você tem que ler a primeira página 2 vezes. Posso, mas eu posso mais fácil. Tá bom? Francis Schaeffer é um escritor, ele morreu na década acho que de 90 ou 80. O Francis Schaeffer foi um filósofo cristão, um apologeta, um homem que passou pelo agnosticismo, teve crises espirituais, mas ele tentou entender a vida cristã, como um cristão deveria viver a sua vida cristã de uma maneira que ele não fosse apenas um dogmático teórico, ou seja, tivesse uma doutrina boa, mas não vivesse aquela doutrina, e não fosse também um prático sem doutrina. Ao contrário, que conseguisse unir a ideia bíblica do que é ser cristão com a prática cristã efetiva do dia a dia. E ele se tornou uma pessoa muito importante para muita gente. Eu não vou contar a história de Francis Schaeffer, esses dias estive ouvindo um pouco da história dele, mas acredito que pode ser muito útil para você se você conseguir encontrar uma série de palestras, está na internet, História e Pensamento de Francis Schaeffer, da escola cristã Spurgeon, lá do Ceará. Está na internet aí no YouTube. Quem quiser os áudios pelo telefone, eu gravei os áudios, eu posso passar os áudios para vocês. Eu ouço aqui no telefone, né? Põe o fonezinho aqui, cadê o fone? Está aqui dentro. Põe, vou ouvindo, horas e horas sobre a vida do Francis Schaeffer. Se você quiser ouvir, é só me falar depois. Abra sua Bíblia aí em Gênesis, capítulo de número 1. Deixa eu começar contando uma historinha para vocês. Deixa eu ler ela aqui. Quando o jovem entra num carro novo, do qual ainda restam dezenas de prestações. Bom, gente, aqui é ficção. Qualquer semelhança é mera coincidência. Érica, pede para repetir o nome do livro. Érica, você tem que ver o livro aqui. Daqui, deixa eu pegar para ela. O microfone está desligado? Estava fazendo barulho, eu não sei se desligaram lá. Ai, o microfone eu nem sei onde está, caiu. Espera aí. Obrigado por notar. Desculpa. Vamos lá, deixa eu pôr ele numa posição estratégica aqui, deixa eu ver. Aqui vai fazer barulho. Acho que vai fazer barulho de qualquer jeito. Desculpa, eu não tinha percebido. Érica, vamos lá. Todos de Francis Schaeffer. A Morte da Razão, O Deus que Intervém e Como Viveremos. Morte da Razão, Deus que Intervém e Como Viveremos. Qualquer coisa é só pedir de novo. Você abriu aí em Gênesis, deixa eu contar essa historinha. O jovem entra no carro novo, do qual ainda restam algumas dezenas, ou pelo menos umas 2 dezenas de prestações. Qualquer semelhança é mera coincidência. E sai para uma festa cara, para beber, dançar e se encontrar com amigos. No outro dia pega um ônibus para ir para o trabalho, onde cumpre funções administrativas, com ganhos bem restritos, e não tem dinheiro para pagar a parcela de um curso da faculdade, que ele terá de trancar. Qualquer semelhança é mera coincidência. Precisamos admitir que há um problema existencial aí. Há ou não há? Qual é o problema? Hã? Será que é só um problema de falta de administração? Como é que é?
o ambiente que ele vive, ele precisa mostrar alguma coisa, senão ele fica para trás. Ele precisa mostrar alguma coisa, porque senão ele fica mostrar que tem para trás. coisa. Existe um problema existencial aí. Né? Sim, sim. Ah, mas aí você está pegando aqui, né? Você é aquele aluno que escreve uma prova que o professor quer ouvir, né? É isso aí. Tá. Algo precisa ser feito, porque essa vida está sendo desperdiçada. Aí, vamos lá, qual é a intervenção que a gente pode fazer? Alguém pode chegar e falar assim, você precisa ser mais responsável. Não é assim, né? Não pode ser uma das intervenções? Chegar, rapaz, você precisa ser responsável. Ou então uma outra intervenção possível, um outro amigo chegar e dizer assim, é isso mesmo, tem que curtir a vida, porque a vida é curta. Se você não fizer o que te agrada, né? Gente, dependendo de como a pessoa, de como que é esse conselho, de quem vem esse conselho, os dois lados podem ganhar. Porque tanto faz sentido dizer que ele precisa ser mais responsável, para nós isso parece ser mais correto, mas só parece ser mais correto para nós, que nós já temos background, né? Já temos história para entender isso. Mas para muita gente faria muito sentido dizer, é isso mesmo, aproveite a vida, porque a vida é curta. Alguém sabe quantos anos vai viver? Não. Nunca passou pela sua cabeça? Uma vez eu conversei com um cristão presbiteriano aqui da nossa igreja, né? E ele falou assim para mim, rapaz, quando eu era criança, meu pai me proibia de ir no baile. Era baile que a gente chamava. Meu pai me proibia de ir no baile. Meu pai me proibia de ir no cinema. Já é um pouco mais velho que eu, tá? Meu pai me proibia de ir no cinema. Hoje, crente vai em tudo quanto é lugar. Aí ele falou assim, eu perdi minha vida por causa do meu pai. Porque se meu pai me proibia e hoje o pessoal vai, sinal que quem perdeu a vida fui eu. Faria muito sentido para muita gente essa fala, aproveite a vida, porque a vida é breve. E a vida é breve mesmo. A vida é breve mesmo. Nós precisamos, vai lá, fala meu caro, pode confessar, você quer ir no baile? Eu queria ir no cinema, mas... Não, eu acho engraçado assim, engraçado entre aspas, mas que alguns cristãos muitas vezes eles começam a falar da vida passada deles e eles falam com um certo orgulho, assim, do tipo, não, eu fazia tal coisa, e aí a história vai crescendo e tal, e aí ele meio que chega à conclusão, aqueles dias eu curtia, agora não, agora eu sou cristão e tal. Então a impressão que dá é que a vida tinha alegria, agora eu só tenho alegria futura no céu. Agora acabou a diversão. Freud diria que talvez ele está voltando para o útero pecaminoso que ele vivia antes. Né? Não tem esquecer das coisas que para trás ficam. Né? Mas tem gente que é vivendo das coisas que para trás ficam. Tem gente que vive assim, das coisas que para trás ficaram. Irmãos, nós precisamos refletir sobre o que é mesmo ter vida. Jesus Cristo disse para os seus discípulos assim, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Aí eu pergunto, quando eu comparo a vida do cristão com a vida do não cristão, eu falo assim, quem é que tem vida em abundância afinal? Talvez a pergunta seja, o que é vida em abundância? Mas, gente, nós temos a tendência a achar que vida em abundância é sempre a vida que vem depois, a eterna. A gente tem aquela tendência assim, não, Cristo quer me dar a vida abundante, mas não será aqui na terra, será lá no céu, lá na eternidade, onde aí sim eu vou encontrar a verdadeira felicidade. Será que é isso mesmo que é a vida com Cristo? Começar a desfrutar dessa vida já aqui na terra, né? Certo, mas... plenamente. Certo. Mas então vamos desfrutar da vida abundante aqui na terra, lógico. E o que é isso? Porque você está dizendo que eu vou desfrutar, é que eu vou experimentar, viver, me alegrar nela.
Certo? Mas olha, sem festa rave, poxa, deve ser difícil ser crente, né? É assim que o não crente vai pensar. Porque muita gente, eu já ouvi gente que não quer ser cristão, porque as coisas que ele vai perder dessa vida. Vocês já nunca ouviram isso? Ah, eu não quero ser crente não, porque crente não pode fazer nada. Eu vou deixar para depois, quando tiver mais velho. Quando eu tiver mais velho, quando eu já não tiver mais o que fazer. Irmãos, assim, hoje nós vamos fazer uma coisa básica, que é tentar entender por que o ser humano busca tanto prazer nessa vida, né? E nós vamos fazer isso tentando fazer uma ligação entre eternidade e temporalidade. A eternidade de Deus e a temporalidade do homem. A finitude do homem e a infinitude de Deus. Abra em Gênesis, já falei para vocês, né? Gênesis capítulo de número 1. Alguém lê para mim aí dos versos 26 a 28. Gênesis capítulo 1, versos 26 a 28. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja pela terra. Nós vamos dividir o plano da realidade em dois planos. O plano da eternidade e o plano da temporalidade. É a mesma coisa que o plano do infinito, da infinitude, e o plano da finitude. Em qual plano está Deus e em qual plano está o homem? Deus está em qual deles? Deus está aqui. E o homem? E o homem? E o homem está aqui. Vocês vão ver que isso é só um esquema provisório. Porque mais na frente nós vamos refletir que Deus, o eterno, entrou no temporal através de Jesus. Pode falar. E nós temos um começo e entramos na eternidade. Mas a gente não muda a condição de termos sido criados no tempo. Porque nós temos começo. Nós não somos eternos, sempre existimos. Nós temos temporalidade. Entende? Mas a gente não entrou na eternidade. A gente entra na eternidade, mas a gente não passa a ser eterno no sentido de que sempre existimos. Nós vamos continuar debaixo do tempo. Nós vamos continuar temporais. Não temporal de chuva, tá? Temporais no sentido de nós continuaremos sujeitos ao tempo. Sujeitos ao tempo? Ah, não. Passará dia, noite pra gente. Sensação de tempo. O tempo vai passar para nós. Para Deus não. Deus não tem tempo. O tempo não toma conta de Deus. Ou seja, Deus não fica mais velho nem mais novo. Nós sempre vamos ficar mais velhos. Mesmo quando estiver na eternidade. Só que, lembra, nós vamos ver. Quando a gente fala ficar mais velho, a gente sempre pensa ficar mais velho é existir por mais tempo. Fica mais velho ainda. Mais velho, com 1000 anos. 50 mil anos, 1 bilhão de anos, não importa, a eternidade, mas é tempo. Mas não vamos mudar essa condição. Deus, eu estou dizendo aqui que Deus, isso aqui é provisório, porque nós vamos ver que quando Jesus Cristo, o Verbo, se fez carne e habitou entre nós. Então, o Verbo, que é Deus, ele também assume a condição da temporalidade e da finitude. Tá? É estranho a gente falar que Jesus é finito, né? Jesus é finito, gente? Na sua natureza humana, sim. Mas aí também, no caso, ele vai ficar velho, assim, nesse sentido nosso? Sim. Na natureza humana dele, sim.
a natureza humana de Jesus está agora sujeita ao tempo, ele se sujeitou ao tempo. Só que quando a gente fala lá na eternidade do céu, o tempo passa e não há degeneração. Porque o nosso problema com o tempo não é que a gente fica mais velho, é que a gente degenera. Se a gente ficasse mais velho e mais bonito, e mais forte, e mais inteligente, o tempo seria problema nenhum, ao contrário. Se o tempo passasse e a gente ficasse assim mais bonito, igual o Sr. Adalto, cabelinho, sem precisar cosméticos, né? Se a gente ficasse mais bonita, não teria problema ficar mais velho, ao contrário, todo mundo ia falar assim, quantos anos você tem? Ah, ia mentir para cima, né? No sistema da queda, mentia sempre no sistema da queda, tá? Como no nosso caso, por causa dos efeitos da queda, o tempo causou o juízo da degeneração, aí o tempo virou um problema para a gente. Mas lá na eternidade, isso não existe mais. Então ficar velho vai ser uma glória, gente. A Bíblia não fala que os cabelos brancos são a coroa do homem? Por quê? Porque ficar velho é coisa boa. O nosso problema é a degeneração, né, de certas coisas, né, das nossas determinadas faculdades. Vocês já leram Gênesis 1? Já leram? Falei tanto que eu até esqueci disso. O que eu quero que vocês percebam neste texto? Essas duas categorias, elas estão se encontrando aqui na criação do homem. Quando buscamos nas Escrituras a origem do homem, nós vemos que o homem é uma criação divina e sobrenatural. O homem é uma criação divina e sobrenatural. É divina porque foi Deus que fez. Ou a Trindade que nos fez. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E ela é sobrenatural porque o homem não foi feito de um modo natural. Ela foi feita de um modo não natural. Por exemplo, está lá o pó. Se Deus não fosse lá e pegasse o pó e fizesse o homem, o pó espontaneamente ou naturalmente viraria homem? Não, porque está cheio de pó nesse mundo aí e não vira homem, né? Então foi um modo sobrenatural. O modo como Deus fez a mulher foi sobrenatural? Foi, porque não adianta você tirar a sua costela, põe em algum lugar, não vai virar mulher naturalmente. Deus tirou a costela de Adão, ou tomou a costela ao homem, e dela fez uma mulher. Foi de um modo sobrenatural. O homem é uma criatura divina e sobrenatural. Divina e sobrenatural. Quando Deus coloca a sua imagem no homem, a sua semelhança no homem, então mais do que só formar o homem ou criar o homem, Deus está fazendo uma identificação com o homem. Deus está dizendo para o homem que ele é diferente de tudo mais. Que o ser humano, ele tem uma identificação com Deus. Então houve na criação do homem uma unidade, um ponto de unidade entre a eternidade e a temporalidade, entre o infinito e o finito. Pastor, essas férias o senhor bebeu alguma coisa, o senhor comeu alguma coisa diferente, que o senhor está doido. A Bíblia fala isso, de forma até mais clara. Abra aí em Eclesiastes, capítulo 3, verso de número 11. Eclesiastes 3, 11. Ah, está aqui, está aqui. Eu é que não estou aqui. Lê para mim, Helder. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo, também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez, desde o princípio até o fim. Que coisa interessante isso que está sendo dito aí. Está dizendo que Deus criou todas as coisas bem feitas, formosas no seu devido tempo. Deus fez as coisas no tempo, mas Ele vem e coloca no homem, no coração do homem, eternidade. Um senso da eternidade.
uma necessidade da eternidade. E aí vem Deus com um certo senso de humor e diz assim, mas mesmo assim trancou o homem no tempo para que ele nada saiba do que vem no porvir. Então existe no coração do homem, vocês já sabem, né, que o coração do homem é a mente, né, nós trabalhamos com essa ideia. Existe no coração do homem uma clara angústia pela eternidade. E isso é estrutural. Deus colocou no coração do homem um anseio pelo eterno, uma busca de eternidade. Bom, agora eu vou te falar por que isso é importante. Vamos pensar que a gente está falando sobre sentido, significado e sentido da vida. E nós estamos começando a dizer que significado e sentido da vida não tem a ver só com valores temporais e finitos, mas esses valores temporais e finitos se completam nos valores eternos e infinitos. Só que o homem pecou, ele não tem mais uma relação fácil com Deus. Deus colocou no coração o desejo da eternidade, mas o pecado bloqueou essa relação com Deus. Só que o homem continua precisando de significado. E ele vai tentar suprir isso que está no coração dele, o desejo pela eternidade, tentando dar valor eterno a coisas temporais. Vou dar um exemplo. O rapaz se apaixona por uma menina, perdidamente apaixonado, e ele quer que aquele seja, ele quer se completar naquele valor, como se aquele valor pudesse substituir um valor eterno. Então vem aquela coisa possessiva, dominadora, porque eu preciso deste significado que está fora de mim, eu preciso de alguém. Ele tenta se completar totalmente no outro. E não é só isso, no trabalho. Já viu, tem gente que trabalha, como é que eles chamam isso? Isso aí. Repete. Workaholic. Trabalha o tempo todo, trabalha sempre. Ele procura sentido e significado, tentando dar à sua existência algum valor. Então ele atribui as coisas, veja, ele perde esse acesso com Deus, e ele vai tentar encontrar essa eternidade em outros valores. Só que ele vai atribuir, eu sei, é isso aí, Felipe, né? Ele vai atribuir valores que tentam lhe completar em coisas que não têm condições de completar. Porque por mais que você ame uma pessoa, ela é uma pessoa temporal, finita. Ela nem pode satisfazer totalmente o seu anseio de significado. E até o seu trabalho. Que você trabalha, aí vem a crise. Você ganha. Aí vem uma guerra. E tem mais, já eu vou chegar no pior. Não vou falar agora não, vou deixar o pior para depois. Então assim, a ligação entre o homem e a eternidade e infinitude de Deus é uma das coisas que a Escritura mais nos estimula a pensar. Abra aí, João 10, 28. João 10, 28. Antes de João 10, 28, deixa eu contar uma historinha para vocês. Mais uma. História não, vamos fazer aqui elaborar um raciocínio. Vamos pensar em um homem que não teme a Deus, alguém que não conhece a Deus, um biologista evolucionista. E você vai falar assim, o que é a vida do homem? Vamos pensar, essa pessoa vai responder o quê? Ele não teme a Deus, Deus não existe para ele. Então, isso aqui... Mas ele precisa dizer o que é o homem, ele precisa dar significado ao homem. Qual é o significado que um biologista evolucionista poderia dar? O homem é um ajuntamento de moléculas, de átomos. É vida orgânica. O homem é um tipo de vida orgânica. Seria até, parece uma... Eu não sou da área não, mas parece fazer sentido para alguém da área de biologia.
O que é o ser humano? O ser humano é um tipo avançado de vida orgânica. Não é simples como seres unicelulares, é um tipo mais complexo de vida orgânica. Mas não é diferente, porque é vida orgânica, em alguma medida. Me fala uma coisa, isso supre uma resposta de eternidade? Isso só causa mais finitude. Porque esse biólogo um dia vai falar assim, tá, e essa vida orgânica vive para sempre? Qual é a resposta? Não, porque tudo degenera. Então, as pessoas, quando tentam achar o sentido e o significado da sua vida, tentando suprir a falta de Deus com elementos desta esfera da temporalidade e da finitude, ela sempre vai encontrar, e esse aqui que é o pior, ela vai encontrar vários limites. E um deles é o limite, acho que esse aqui, da morte. Esse é o mais sério de todos os limites. Esse é o mais sério de todos os limites, porque este limite, ele só reforça a nossa ideia de finitude e a nossa ideia o nosso senso de temporalidade. Ele não consegue nos dar mais sentido, porque sentido a gente encontra quando se completa em coisas maiores. Interessante, esse livro A Morte da Razão, quem gosta de arte, ele fala muito de arte. E ele mostra como a arte veio trabalhando essas coisas. Então, por exemplo, no período medieval, muitos quadros não eram assinados, ninguém sabe quem são os autores, até muitas construções, ninguém sabe quem é o projetista. Porque as pessoas não precisavam se completar numa obra que elas eternizassem. Quando vem a modernidade, que começam a ter os autores humanos dizendo quem eu estou aqui, o Facebook da época era um quadro pintado. A pessoa dizia, estou aqui, fui eu quem fiz. Por que ela faz isso? Porque ela eterniza o próprio nome. Eu estou vendo aí essas sessões plenárias, esse programa de certa maneira, um certo humor nesse programa da TV estatal aí, né? Dessas discussões do impeachment. E várias vezes ouvi alguns argumentos dizendo o seguinte, diga para o seu deputado que se ele votar a favor do impeachment, ele estará manchando a biografia dele. Eles usam o mesmo argumento, um contra o outro, né? O mesmo argumento serve para os dois lados. E essa preocupação com a minha biografia, com o legado. Eu acho que fala muito em legado, é época de Olimpíadas. Eu quero deixar um legado. Isso é uma maneira de estender, de achar algum valor para mim. Quando você não faz nada, não deixa nada nesse mundo, dá a impressão que a sua vida não valeu a pena. Aí a gente fica naquela batalha, a gente já sabe que não consegue vencer a morte, e a gente tenta achar algum sentido na vida, até o ponto de quando a gente fica mais velho, quando a gente é jovem, pensa só em nós mesmos. Quando a gente fica mais velho, a gente fica pensando, eu preciso deixar alguma coisa para os meus filhos. Falar em deixar alguma coisa para os meus filhos, pai, o senhor deixou a mãe aonde? Você deixou a mãe em casa, pai? Ela está bem? Tá bom. Ela tá aguardando um telefonema que acrescentará muito a ela. Né? Do meu irmão, né? Do Kleber, né? Tá. Então assim, essa pessoa ela tenta expandir um pouco a sua vida. Mas tá bom, você expande a sua vida, você se torna um pintor famoso, um Pablo Picasso. Uma hora, a humanidade acaba. Bom, o que é pior é que você pode imaginar que alcançou algum sentido, mas um sentido que você não pode desfrutar, porque você morreu. Jesus trabalha essa questão e diz para um homem, bom, esta noite te pedirão a tua alma, e o que você tem? Para quem ficará? Então a Escritura ela propõe a eternidade
como um sentido para a vida, em muitas ocasiões. E eu não falei para vocês abrirem, não pedi ainda para ler, João 10, 28. 10, 28. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Então a gente sabe que a missão de Jesus foi tentar dar à nossa vida, à vida humana, uma religação com a eternidade, com a infinitude de Deus. É por isso que adorar a Deus é uma coisa tão importante. Por que adorar a Deus é importante? Porque quando eu adoro a Deus, eu dou à minha finitude, à minha temporalidade, o respirar da eternidade e da infinitude de Deus. Vamos lá, 1 de Crônicas, capítulo 16. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 16. Alguém lê para mim aí o verso de número 29. Dai ao Senhor a glória do seu nome, trazei presentes e vinde perante ele. Adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Este salmo, registrado aí no livro das Crônicas e também no livro dos Salmos, dividido, né? Lá no livro dos Salmos, ele convoca as pessoas a tributarem a Deus a glória devida ao seu nome e a adorarem a Deus na beleza da sua santidade. Então, adoração é uma contemplação de Deus. Adoração é olhar para Deus e entender como Deus é diferente de nós, separado. Por isso, a beleza do fato de Deus ser quem Ele é, diferente de nós. É como se o salmista fizesse assim, nos colocasse nessa posição da temporalidade, olhando para a eternidade de Deus. E olhando na beleza desta eternidade, sentir alegria na alma. Porque existe uma ligação do finito com o infinito. Veja como é que o salmista então vai terminar esse salmo, versículo de número 36. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, desde a eternidade até a eternidade. E todo o povo disse amém. Louvou ao Senhor. Gente, vamos ser práticos. Vamos ser práticos. Por que o povo louvou a Deus e bendizeu a Deus? Por causa da sua eternidade. O que importa na nossa relação com Deus não é o que Ele faz aqui agora. Não é o que Ele faz para nós. Não é isso que é o importante da relação com Deus? Não. Porque o que Ele faz aqui agora para manter a nossa vida temporal é muito pequeno diante do que Ele representa deste valor e significado da vida. Por isso, irmãos, que quando a gente começa a sentir valor em coisas muito passageiras e temporais e achar que elas é que fazem a roupa. Eu preciso comprar a roupa da marca tal, o carro. Quando são essas as coisas que nos completam, é um sinal de que nós não estamos compreendendo nem o significado, nem o sentido da nossa existência. E é aí que nós falhamos, porque quando o mundo olha para nós e vê que nós completamos nosso sentido e significado nas mesmas coisas que eles fazem, eles falam assim, qual a diferença entre ser crente e só ir para a igreja? Então eu prefiro ir para a festa rave. Que na festa rave eu tenho a impressão de que eu sou eterno. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu estudei recentemente um livro, o da Nancy Pearcey, o Verdade Absoluta. O Verdade Absoluta, ele trabalha com uma avaliação dos modelos de cosmovisão. Em um determinado momento lá, da história da cosmovisão, não é esse não. Cosmovisões em Conflito. É outro livro, é outro autor.
Cosmovisões em conflito. Ele vai contar a história das cosmovisões e ele vai falar uma coisa que eu nunca tinha ouvido e aprendi com ele. Que quando chegou naquele... o homem moderno ele foi se tornando tão desesperado que não tinha significado, que num determinado momento, lá nos anos 60, ele descobriu o Oriente, o mundo oriental. E começou a ter muita viagem. Depois da guerra do Vietnã, começou a ter muita viagem, principalmente dos americanos, óbvio, para o Oriente. E aí uma das coisas que eles iam buscar no Oriente era uma experiência religiosa diferente da que eles estavam vivendo, porque a ciência do Ocidente, que diz que ia dar todas as respostas para o homem, não conseguiu dar. O homem precisava de significado, foi buscar significado no Oriente, nas religiões transcendentais. Na meditação, foi para o Nirvana, né? Na meditação transcendental, levitação, budismo, tudo isso. Só que é o seguinte, a mente ocidental ela é muito pragmática. Então o ocidental não consegue ficar lá 3 horas junto com um monge budista assim, olhando para a formiga. Não consegue. Aí eles criaram um novo método ocidental de fazer esse projeto espiritual. Criaram o LSD. As drogas sintéticas foram criadas para gerar inicialmente uma experiência espiritual. Depois você pesquisa isso. E você tem então várias religiões que usam a droga como ferramenta para tentar fazer isso aqui, para tentar vazar para a eternidade. Daí tem aqui no Brasil o Santo Daime. Já ouviram falar, né? Que é um chazinho bem... Chazinho, o chazinho que se tem aqui na reunião da SAF. Olha, vou te dizer, no dia das mães servir na reunião da SAF não vai prestar, viu? É um chazinho que as mulheres... Olha lá, só foi falar no chá a Sônia. A Sônia agora não vai parar de rir até o final. Né? Sônia, é brincadeira, não dá ideia, viu? Não dá ideia. Tá? Então assim... Irmãos, o que é isso? É a sede de eternidade. Sede de eternidade. E isso está no coração do homem, é estrutural. Então quando o biologista vai dizer, você é só uma forma orgânica de vida mais complexa, isso não preenche essa necessidade. Ou então chega o marxista, né? Marcos Kleber, que gosta bastante dessa área aí, né? Ele fala assim, o que você é? Você é um elemento da cadeia produtiva. Isso não completa você. Isso não completa você. As pessoas, elas têm ódio da sua finitude. Aí agora uma conclusão minha. Por quê? Que um menino, um rapaz, quer ser mulher, mesmo tendo corpo de homem. E vice-versa. Por quê? Porque o corpo dele o limita. Ele precisa ser mais que o corpo. Aí ele olha e diz assim, isso aqui não diz quem eu sou. Ele busca uma sede de eternidade. Aí ele tenta completar essa sede de eternidade em algum mecanismo, ou uma filosofia, ou na ciência. Isso aqui tudo é sede de eternidade e medo de morrer. Isso é medo de morrer. O cidadão que não está em paz, enquanto ele não for para um shopping comprar alguma coisa, é medo da morte que faz isso. É medo da própria finitude e da própria temporalidade. Quando eu compro, eu tento encontrar um significado que diz que essa minha vida tem algum valor, que ela passa. É por isso que o moço procura drogas. Você vai falar assim, não, isso é porque é falta de educação. Não é só, é falta de educação, mas é falta de percepção da vida. Lembra, a família é uma estrutura criada por Deus. Pais são para os filhos pequenos como Deus é para o ser humano. Já viram aquela história, meu pai é meu herói?
Seu pai já foi seu herói alguma vez? Ou sua mãe foi sua heroína? Quero ser igual a minha mãe, quero ser igual ao meu pai? Pelo menos eu queria ser igual ao meu pai. Por isso que eu sou palmeirense, pai. Né? Meu pai é meu herói, já ouviram isso, né? Por que a criança chega a isso? Porque a criança também tem sede da eternidade. Tem sede do... Só que ela ainda não consegue compreender totalmente isso em Deus. Ela transfere isso para a pessoa mais poderosa do mundo que ela conhece. A pessoa mais poderosa do mundo que parece que derrota todos os inimigos, quem é? O pai. Por isso que história em quadrinho faz tanto sentido para a criança. Já viu criança pôr uma capa? Sai voando? O que é isso? É um movimento natural da alma. Não é só imaginação. Agora a gente está com esse negócio de criança tem que ensinar coisa produtiva, não dá brinquedo, não dá bonequinho de super-herói, porque isso é de mentira. Isso não é de mentira, para ela é de verdade. Porque para ela está transcendendo, ela está alimentando a alma dela, ela está trazendo equilíbrio. Eu assisti aquele filme, vocês já assistiram o filme A Procura da Felicidade, o Will Smith? Ele e o filhinho dele. Esse filme é excelente. Porque esse filme conta a história de um homem negro, pobre, né? Que está em busca da felicidade. Ele até cita a Constituição americana lá. Na Constituição americana, né, nos princípios, não sei se é a Constituição ou os princípios, tem um negócio lá diferente. Diz assim, todo homem tem direito à felicidade. É a Constituição? Todo homem tem direito à felicidade. Ele cita isso e ele está procurando isso. Agora, as mesmas experiências que ele vive de desapontamento com a vida, o menininho dele também vive. Em um determinado momento do filme, ele chega para o filho dele e fala assim, filho, você me perdoa? Mais ou menos isso. Você me perdoa? E o filhinho fala, por que, pai? Porque você vai dormir comigo na rua de novo? E o filhinho fala, não importa. Eu não me importo. Hã? O filho queria ficar com o pai, o filho estava vendo no pai o seu herói, e o Will Smith, né, o pai, ele não conseguia alimentar essa sede de eternidade porque ele era um fracassado. Ele não encontrava solução, significado para a vida dele. Mas o filhinho encontrava no pai. É muito interessante, você vai ver que o menino, tem uma hora, eles estão no metrô, eles não têm onde dormir. E ele tem uma ideia, chega para o filho dele e fala, começam a brincar de máquina. Lembra que aquele negócio que ele carregava, um scanner? Que ele faz de conta que é a máquina do tempo para o filho. Ele fala, vamos entrar no tempo? Aí ele começa a brincar com o filho. E eles vão para a época dos dinossauros. E ele diz que eles eram homens da caverna, que precisavam achar uma caverna para se esconder. Ele fez isso porque aí houve uma inversão de papel, porque o menino chegou para ele, o menino com toda aquela fantasia, gente, eu estou contando o filme todo, né? Coisa sem graça. O menino com aquela fantasia toda, alguém no parque disse para os dois assim, essa máquina não é uma máquina do tempo. Não, alguém disse, é uma máquina do tempo. O Will Smith falou, não é. O menino depois inverteu o valor. Chegou para o pai e falou, isso não é uma máquina do tempo. O homem disse que era, o louco, era o louco do parque, disse que era, mas não é uma máquina do tempo. Aí inverteu os papéis. Aí o Will Smith fala assim, é uma máquina do tempo, vamos entrar nela? Esse foi um dos poucos momentos do filme em que o pai desfrutou felicidade. Porque ele entrou na máquina do tempo para brincar de super-herói do filho. Sede de eternidade, medo da morte. Irmãos, nós vamos parar por aqui hoje, porque assim, o que eu acho que é importante a gente terminar dizendo? Que essa linha aqui que separa o homem de Deus, essa linha aqui, ó, que separa o homem de Deus, é o que o Schaeffer aí chama de a linha do desespero.
é uma linha, porque abaixo dessa linha a pessoa vai tentar encontrar significado, e nenhum significado sem Deus completa o homem. Então ele está dando um sentido para a vida dele errado. O sentido é Deus, é a direção de Deus que devemos buscar. Mas ele está dando sentido no trabalho, ele está indo ao sentido dos estudos, ele está indo ao sentido das aparências sociais, ele está indo ao sentido do poder humano, ele está indo a algum sentido intelectualizado, ele está procurando, ele está dando um sentido procurando um significado. Só que nenhum desses sentidos gera um verdadeiro significado para o que o homem precisa. O homem precisa de Deus. Então Jesus Cristo vem e diz assim: eu dou a vida eterna. Simples assim, né? E ele ainda chega para o Pai e diz assim, que ele tinha completado a obra que ele veio fazer. E o que ele veio fazer é mostrar aos homens o Pai e o Filho. Porque vida eterna é conhecer o Pai. João 17. Vida eterna é conhecer o Pai e o Filho. O infinito é o suporte do finito. Lembram das pirâmides? As pirâmides, a base maior é que sustenta as peças menores. O infinito é o nosso suporte existencial. Deus é o nosso suporte existencial. Se você tira essa base existencial, você está sem apoio. Abra lá em Mateus capítulo 7. Vocês vão lembrar, porque nós falamos disso sábado, se eu não me engano. Mateus 7. Mateus 7 é o final do Sermão da Montanha. E vocês já conhecem, é bem conhecida a passagem em que Jesus Cristo termina falando sobre os dois fundamentos. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Os dois são homens, os dois passam pelas mesmas intempéries, a diferença dos dois é em que está alicerçada a vida deles, e a diferença é o resultado. A vida do que está alicerçado sem Deus é de tropeço e queda. Não está dizendo que ela monta e já cai. Ela sobrevive por um tempo, mas uma hora ela cai. Asaf falou isso no Salmo 73. Asaf chega no Salmo 73 e fala: não tem graça nenhuma ser crente. Ser crente não adianta de nada. Eu não fui para baile, eu não vou para o cinema, mas os que são ímpios fizeram tudo isso e eles é que são felizes. Não era isso que está escrito lá no Salmo 73, tá? É o Salmo 73 atualizado, segundo aquela conversa que eu tive com um membro da igreja. Não tem graça nenhuma ser crente. Aí no Salmo 73, no versículo 17, se eu não me engano, o Asaf chega no templo para adorar. E no templo ele está adorando e ele vê a eternidade de Deus. Aí ele fala: agora eu entendi. Quando eu me relaciono com Deus e com sua eternidade, a minha vida é segura. A vida do ímpio, que põe a sua confiança no que ele tem, é um lugar escorregadio. É a mesma coisa que Jesus fala lá em Mateus, Asaf falou
no Salmo 73. Vamos fazer o seguinte, vai pensando sobre isso. Pensa assim, você tem vivido a plenitude de vida que Deus te oferece em Cristo Jesus? Ou você, para se completar, precisa do quê? O que é que realmente te traz paz à alma? É uma experiência da temporalidade, ou você pega elementos da temporalidade, trabalho, amigos, isso, aquilo, reconhecimento dos homens, ou você está satisfeito em Cristo? Se Cristo não te satisfaz completamente, você precisa entender melhor o que é a vida cristã, seu significado e seu sentido. Semana que vem, se Deus nos permitir. Tá bom, vai lá. Esses versículos também que o senhor falou para a gente ler, deixa eu ver se eu entendi. Quando o senhor barrou lá na tudo da temporalidade para subir. Tá certo? Então, o que o homem tem, mesmo na adoração a Deus, que aqui os versículos que nós lemos falou, é um vislumbre só um vislumbrar da eternidade. Vislumbre. Não é perfeito, mas é o suficiente para alimentar sua alma. Não é o suficiente, mas é só um... É suficiente, mas é só um vislumbre. Porque ainda os nossos olhos o verão como ele é. Aí a nossa alma vai chegar, nossa. Só completar, você estava falando, na hora que você estava falando me veio uma coisa à mente. Lembrei. É por isso que o salmista falava assim: minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. Fala assim, eu preciso disso. Eu preciso que a eternidade de Deus alimente e me dê suporte, porque quando eu olho para a minha vida, ela é tão cheia de limites e de finitudes, em muitos sentidos. Mas quando eu olho para Deus, eu vejo Deus em mim, sabe? Essa ligação me refaz. Então o salmista fala, a minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. Renata. Não sei se eu entendi direito. Eu também não sei se eu entendi direito, então está tudo certo. Da eternidade. Estou tentando ligar boa pergunta. A questão da necessidade da eternidade com vivermos nessa vida e nos completarmos em Deus que é eterno, né? Certo. E nos completarmos com aquilo que essa vida oferece. Mas em um momento você falou que esse senso da eternidade não está só ligado com a vida por vir, está ligado com isso que ficou confuso para mim. Assim, o conceito dessa necessidade da eternidade. Tá. O Agostinho tinha uma frase que ele dizia assim, deixa eu ver, eu acho que eu anotei essa frase aqui, tu nos criaste, eu não lembro, tem uma fala antes, ele fala, tu nos criaste, mas tem uma fala, deixa eu ver se eu tenho aqui. Agostinho, onde está tu, Agostinho? Aqui. Está aqui. Ele disse assim, fizeste no Senhor para ti, e o nosso coração anda inquieto, enquanto não descansar em ti. Então assim, Deus colocou a eternidade no coração do homem. Então, a eternidade é uma categoria estrutural dentro de nós. Isso pode ter outros nomes na teologia, como o senso da divindade. Ou, o senso da divindade, o anseio por Deus. Eu estou chamando aqui de anseio pela eternidade, mas dizer anseio pela eternidade é o mesmo que dizer anseio por Deus. A verdadeira paz
de qualquer ser humano é a paz de Deus. Jesus Cristo disse assim: eu dou a minha paz, mas eu não dou como o mundo a dou. Eu dou uma paz diferente. Jesus é a nossa paz. Por que que Ele é a nossa paz? Porque Ele faz isso. Ele liga o temporal ao infinito. Tá bom? Então eu preciso de Deus, eu tenho sede de Deus. E essa sede de eternidade ou sede de Deus não tem a ver só com o porvir. Eu só preciso trabalhar aqui para desfrutar de Deus no porvir. Não, eu preciso desfrutar dele agora. Porque quando eu desfruto dele agora, que é o conceito que a gente vai trabalhar mais para frente, eu desfruto de uma coisa que se chama que eu estou chamando de plena humanidade, que é ser um ser humano completo. Um ser humano é completo quando ele é completo em Deus. Por exemplo, é o que Agostinho está dizendo: o meu coração só tem descanso em ti. Ele é completo quando Paulo vai dizer assim: a sua perfeita varonilidade, ou perfeita humanidade. Mas e os outros seres humanos? Não são seres humanos completos? São seres humanos, mas lhes falta. Eles se completam em termos de sentido no Criador. Só que eles abandonaram o Criador. Eles negaram o Criador e passaram a adorar a criatura. Semana que vem a gente volta um pouco nisso. Eu falei que o texto que a gente vai estudar? Não, eu ameacei falar e não falei. Fala, Edu. Eu só fiquei com uma dúvida aqui. Só uma? Que beleza. Foi boa a aula, então. Eu fiquei pensando aqui que quando Cristo foi, ele disse que teria que ir para que viesse o Consolador, né? E que em Efésios também fala que o Espírito Santo é o penhor dessa nossa eternidade, né? Certo. A garantia de que nós teríamos isso. Será que viver talvez dessa forma abundante ou encontrar essa realização é você talvez desfrutar de uma vida com o Espírito Santo? Eu tenho um paradigma ainda. Tá certo. A sua pergunta não é uma pergunta para o final de estudo, não, mas Vamos lá. O Espírito Santo que vem habitar em nós, é Deus também. Então a presença dele em nós e o crescimento dessa experiência com ele só aumenta a satisfação dessa ligação com o Eterno. Tanto é que o texto diz assim, que o Espírito fala ao nosso Espírito que nós somos filhos de Deus, que nós temos uma relação com a eternidade. Quando você abandona a relação com Deus, você abandona a coisa que pode te dar mais sentido à vida. É o crente que sai da igreja. Ele foi criado da igreja, aí ele cresce, aí ele aparece, e aí ele fala, e aí ele esquece. Ele vai viver no mundão. E ele vai achar outras alegrias lá no mundo. E ele pode estar muito bem. Na minha opinião, ele nunca estará bem. Porque ele está se completando em coisas que não podem completá-lo para sempre. O Espírito Santo é que está trabalhando, ou vai trabalhar, para que ele, se ele era um crente de verdade e está só desviado, o Espírito Santo está ali apagadinho. Mas ele vai trabalhar para que esta sede volte. Então a Bíblia diz que é o Espírito que nos nos guia até a verdade. Então a relação com o Espírito é fundamental para isso. Tá bom? Aquele trecho que a Bíblia fala, conhecer ele, a verdade, e a verdade vos libertará. Mas aí a verdade é Cristo. Nesse trecho aí é Cristo. Tá bom? Valmir, cadê tu? Será que o Valmir toca para nós mais uma vez? Jesus Cristo mudou o meu viver? Rosi, obrigado mais uma vez. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe muito a sua vida também, Rosi. Pastor, Oi. esse finzinho aí que você falou é o meu retorno para Cristo. Louvado seja o Senhor. 10 anos afastado não foi bom não. É sofrimento. Estar com Cristo é muito melhor. Vai te completar. O apóstolo Paulo, ele falou assim uma vez, ele disse assim, que ele tinha tudo, mas ele descobriu que Cristo é tão melhor que ele trocou tudo para ter a Cristo.
Seja bem-vinda de volta à caminhada com a gente. Tá bom, Rosi? Vamos ficar em pé. E vocês, meus irmãos, Renato e Cici, Deus abençoe. Volta outras vezes, tá? Tá bom, se você acha melhor. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Se Jesus Cristo mudou meu viver. Ó Senhor, obrigado por isso, Senhor. Nossa vida tem realmente sentido. É para Ti que ela existe. E ela tem significado. É desfrutar de uma plenitude que está na Tua presença conosco. Ó Deus, abençoe-nos e ajude-nos a viver este Evangelho o mais integralmente possível. Conceda-nos Tua graça e Tua paz sempre. Em nome de Jesus. Amém. Podem sentar.